oposição pelo diálogo travado com os Estados Unidos? Olá, Leandro. Olá, Caio. Bem, não se trata do governo culpar. Se trata em dar credibilidade às palavras do próprio Eduardo Bolsonaro. Ou ele mentiu, ou ele se articulou para que nada acontecesse do ponto de vista diplomático. Explico. Há vídeos e transmissões feitas por Eduardo Bolsonaro em que ele claramente diz: nós vamos atuar para impedir que o Brasil atue diplomaticamente para reverter as sanções. É necessário que essas sanções se cumprem, nem que tudo seja terra arrasada, ele diz. E se for tudo terra arrasada, eu ficarei feliz, porque eu me sentirei vingado. Essas são as expressões dele. Bem, poderia-se imaginar que fosse um blefe, ou pode-se imaginar que é verdade. Todavia, a verdade é que o Brasil tem buscado, através das fontes diplomáticas, tomar todas as medidas necessárias para estabelecer o diálogo e tem encontrado as portas fechadas, o que é realmente diferente do que acontece com outros países, porque puderam sentar, dialogar com as autoridades dos Estados Unidos da América. E as portas parecem estar fechadas. No momento em que se abre uma porta e que eu tenho uma situação entreaberta, eu tenho a declaração de Eduardo Bolsonaro, que lá é a voz da extrema-direita nos Estados Unidos da América, que fala: não quero que se reúnam. E aí, efetivamente, nada acontece. Ou seja, qual é a ideia? A ideia da extrema-direita é, primeiro, impedir o diálogo entre Brasil e Estados Unidos para que nós possamos dialogar sobre as sanções que foram aplicadas e tentar, na negociação econômica, reverter. Por que na negociação econômica? Porque a soberania do Brasil não se discute, nem depende do governo das decisões do Poder Judiciário. Fazer com que o Judiciário absolva Jair Bolsonaro é absolutamente fora de qualquer negociação política, seja porque extremo desrespeito à soberania nacional, isto porque não está na pauta do Poder Executivo. No entanto, a família Bolsonaro e a extrema-direita quer maximizar a pressão. Pouco importa se brasileiros vão perder emprego, pouco importa se você, que é dono de uma indústria, vai sofrer com isto, pouco importa as consequências econômicas. Eles querem o seu objetivo, sempre dentro desse discurso truculento e antipatriótico. O que me parece mais alarmante é que Eduardo Bolsonaro é deputado federal e não se afastou, não se desligou do seu mandato para que pudesse agir contra o povo brasileiro. Ou seja, eu tenho um representante do povo brasileiro atuando nos Estados Unidos para impedir que o seu país dialogue com os Estados Unidos da América acerca de sanções que trazem prejuízo para o povo. Ou será que as sanções não trazem prejuízo para o povo? Será que essas sanções não trazem prejuízo para ninguém? Será que essas sanções estão boas? Será que aquelas pessoas que vão deixar de vender para os Estados Unidos da América, aqueles trabalhadores que vão perder o emprego, estão muito bem? Não. Essas sanções são péssimas para a economia brasileira. E cabe ao governo brasileiro tentar dialogar com os Estados Unidos da América, o que vem tentando. Só que quando se abre uma porta, subitamente ela fecha. Quem se responsabiliza por isso? O próprio Eduardo Bolsonaro. Se nós dermos credibilidade às palavras dele, é ele que está atuando junto com a extrema-direita, com seu Steve Bannon e outros próceres dessa postura absurda de tentar submeter um país na sua soberania às imposições de um imperador que quer ser o imperador e o dono do mundo. Ou seja, ele bate continência para a bandeira americana quando os Estados Unidos ultraja a soberania brasileira. Ele diz: Trump, nosso chefe, quando na verdade o seu chefe é o povo brasileiro. Esse é o chefe de um deputado. É este que é o detentor da soberania num Estado democrático de direito. Portanto, eu só posso dizer que, efetivamente, não é que o governo deve ou pode culpar a oposição. É a própria oposição que assumiu a culpa na boca e nas palavras de Eduardo Bolsonaro. Caio, o governo pode culpar a oposição pela dificuldade para conversar com os Estados Unidos? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse comportamento do ministro petista, Fernando Haddad, ele pode ser sintetizado naquela máxima do filósofo americano Homer Simpson: a culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Aliás, terceirizar suas próprias responsabilidades, construir narrativas, inventar desculpas esfarrapadas tem sido uma constante no governo Lula. Basta analisar a mudança no padrão de discurso da esquerda brasileira. Então, antes, para a gente lembrar, quando as florestas pegavam fogo, quando as vacinas não chegavam, quando os preços subiam, quando os juros estavam altos, a culpa era sempre do governo Bolsonaro. Mas agora,
o recorde de incêndio na Amazônia, a queda na vacinação infantil, a inflação fora do controle, o juro, a taxa de juro mais alta aí em 20 anos, o aumento de impostos, a corrupção bilionária no INSS, nada disso é culpa do governo Lula. E daí a gente vê o ridículo dessa situação em debate. O ministro mais importante desse governo, responsável aí pela economia brasileira, não tem nem a capacidade, nem o prestígio para conseguir uma simples reunião com seu equivalente nos Estados Unidos, que é o secretário do Tesouro, o Scott Bessent. Mas o Haddad, ele é incapaz de lidar com a vergonha de reconhecer publicamente a sua própria incompetência e, por isso, ele oferece aí aos desinformados um bode expiatório para justificar o seu mais recente fracasso. E chega a ser patético, mas como nós vimos, o Haddad tenta pôr a culpa da resposta americana à política externa do governo Lula, e ele põe a culpa no Eduardo Bolsonaro e na sua suposta influência na Casa Branca. E essa narrativa do Haddad, ela está contaminada com uma das falácias mais comuns na arte da retórica, o tal argumentum ad hominem, um argumento contra o homem. Então, percebam, como a gente viu no enunciado, que o Haddad ele se refere ao Eduardo Bolsonaro como um militante antidiplomático de extrema-direita. Mas o Haddad não diz e nunca vai dizer nada sobre alguns pontos. Por exemplo, o Haddad não diz nada sobre as falas do Lula atacando o dólar, ele não diz nada sobre as ofensas do Lula contra o presidente americano, né, o qual ele chamou de nazista, de fascista. Ele não fala nada sobre a aliança do Lula com as ditaduras asiáticas e latino-americanas. Ele não fala nada sobre a tolerância do Lula com organização criminosa, organizações terroristas. Ele não fala nada sobre o apoio do Lula à censura na internet. Não fala nada sobre a compra bilionária de petróleo russo autorizada por Lula, que financia a guerra contra a Ucrânia. E, principalmente, não falou e não falará nada sobre a interferência do governo Joe Biden, que foi decisiva para a eleição do Lula em 2022. Então, pessoal, em outras palavras, o Haddad ataca o mensageiro porque ele não conseguiria argumentar contra a mensagem, contra a verdade dos fatos. E convenhamos, ao contrário do que fez parecer o doutor Zé Eduardo, o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder nos Estados Unidos, exceto o poder de se expressar. Ou seja, Leandro, ele é um simples mensageiro, ele não decide nada. Então, só para fechar, vamos recapitular aqui. Quem está no governo é Lula, quem cuida da economia é o Haddad, quem se aliou a ditaduras foram os petistas, quem gosta de censura na internet é a esquerda e quem está sendo perseguido pela justiça é a direita. E é por isso que o Brasil está sendo tarifado, é por isso que autoridades estão sendo sancionadas e não adianta culpar o mensageiro. Agora, Zé, divulgar uma reunião antes de acontecer foi uma estratégia ou uma falta de estratégia? Algo normal. Quando você vai se reunir com chefes de Estado ou com seus auxiliares diretos, isso consta dos protocolos e é absolutamente natural você divulgar estas informações. O que não é natural é um deputado fazer o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Agora, eu fico pensando, quando se diz que o Eduardo Bolsonaro não tem esse poder, não está se falando que ele é mentiroso? Então ele é mentiroso. Então ele mente. O filho de Jair Bolsonaro mente quando ele diz que eu vou impedir que isso aconteça, eu vou fechar as portas. Quando critica o governador Tarcísio, quando o Tarcísio tenta dialogar com o governo Trump para tratar das tarifas, ele diz, não tire meu protagonismo, aqui quem tem contato com o Trump sou eu que posso fechar as portas. E olha, vai radicalizar, e se radicalizar, eu vou me sentir muito feliz se ficar tudo terra arrasada, porque eu serei vingado. Eu serei vingado se o Brasil for para o desastre? É um deputado falando isso. Então ele mente. Essa é a pergunta que eu faço para eu mesmo responder. Então, quando ele diz que ele tem poder, que ele vai fazer, ele mente? Bom, se ele mente, então não há relação de causa e efeito entre o desmarcar de uma reunião confirmada e o que ele age. Qualquer pessoa percebe que deve haver uma relação de causa e efeito da articulação da extrema-direita. E, claro, eu posso fugir pela tangente. E um dia a gente pode discutir incêndio na Amazônia, pode discutir a atuação do governo Lula em outras esferas, mas o que está em discussão aqui é o papel do Eduardo Bolsonaro e aquilo que a Haddad informou. Essa é a discussão. Não adianta eu tergiversar. Não adianta eu sair fora buscando outros assuntos para alicerçar alguma coisa. A pergunta é,
Eduardo Bolsonaro mentiu ou falou a verdade? Se ele falou a verdade, ele influenciou nessa impossibilidade do Brasil atuar diplomaticamente. Se ele mentiu, pois bem, ele é um falastrão. Ou seja, ele fala coisas completamente insanas. Não há saída. Ou seja, ou mentiu ou não mentiu. E aí, nesse contexto, essa pergunta que fica no ar e não quer calar, mentiu ou não mentiu? Claro, pelo que eu entendi do Caio, ele acha que ele mentiu. Quando ele fala que efetivamente ele agiu, ele vai agir e vai impedir. Claro, se ele não tem esse poder, então ele mente, ele blefa. Claro. Bem, cada um tem a sua leitura. Eu, pessoalmente, acho que essa articulação da extrema-direita, ela é incendiada, sim, pelo Bolsonaro. Não que, efetivamente, não existam outros objetivos estratégicos, geopolíticos de Donald Trump. Claro, podemos discutir também isso, mas não é o objeto do debate específico. Acho que a família Bolsonaro faz parte, sim, deste processo. E aí o que se diz? Olha, o chefe de Estado, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América cancela uma reunião e a culpa é do Haddad. Marcou a reunião e cancela do Haddad. O Haddad que não tem prestígio. Bom, mas a reunião foi marcada. Ou será que não se conversam? Não é questão de prestígio. Receber governantes independe de qualquer coisa. É um menosprezo ao Estado. O governo Donald Trump menospreza o Brasil quando faz isso. Da mesma forma que Jair Bolsonaro menosprezou Portugal quando simplesmente cancelou uma audiência com o presidente de Portugal para ir cortar o cabelo. Ou seja, esse tipo de coisa não se faz, é um desrespeito ao país. Pouco importa se são pessoas que se dão politicamente ou não se dão. Relações entre Estados são relações respeitosas. E o que está sendo feito nos Estados Unidos, além da ofensa à soberania do Brasil, é um desrespeito absoluto, impulsionado por um deputado que fala que ele é o responsável. Pergunta é, ele mentiu ou não mentiu? Se mentiu, é um falastrão e tem que ser condenado como tal, porque viola suas prerrogativas e o seu mandato parlamentar. Se ele agiu, ele tem algum tipo de inserção de articulação da extrema-direita. E como deputado, ele jamais poderia fazer isso. Caio, sua opinião, divulgar uma reunião antes de acontecer foi uma estratégia ou uma falta de estratégia? Absolutamente irrelevante e endereçando diretamente o questionamento do Dr. Zé Eduardo. Que eu saiba, o Eduardo Bolsonaro não foi eleito para o povo americano para nenhum cargo eletivo e, da mesma forma, não ocupa aí nenhuma posição no secretariado do governo Trump. O que isso significa na prática? Que ele não tem poder de agir. Como eu disse nos meus argumentos iniciais, que infelizmente o doutor Zé Eduardo não deve ter prestado muita atenção, o único poder do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é o poder de se expressar. E, a propósito, é um poder que, embora garantido pela Constituição brasileira, ele não tem no seu país de origem, assim como vários dos seus correligionários do espectro político da direita. E vamos ver quem está falando em mentira, quando a gente pega aqui o artigo do Wall Street Journal desse final de semana, que diz o seguinte: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Ministro Moraes está censurando críticos e prendendo opositores, tem controle político, obviamente incentivado, inclusive, pelos recentes indicados ao STF pelo presidente Lula, a saber, o seu antigo advogado e um correligionário militante da extrema esquerda. Quando os Estados Unidos da América juntam essas questões do nosso judiciário, que a Transparência Internacional caracterizou como judiciário de coalizão, que atua em parceria com o governo Lula, certo? Junta isso com a postura de política externa do governo, você tem a situação do tarifácio. E, obviamente, o governo americano procura os interlocutores que melhor estão expressando o que está acontecendo no Brasil. A verdade, ela é inescapável. E essa tendência do Haddad, que eu apontei, né, fundamentada aí na filosofia avançada de Homer Simpson, que diz a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, eu trago aqui para o telespectador uma matéria da CNN Brasil de janeiro desse ano. Vejam só, olha, qualquer semelhança é mera coincidência. Haddad culpa Bolsonaro por fake news contra Pix. Aspas. Tenho para mim que Bolsonaro está um pouco por trás disso, disse o ministro da Fazenda em entrevista à CNN. Para quem não se lembra, o Ministério da Fazenda promulgou aquela portaria que autorizava o monitoramento dos pagamentos gratuitos, instantâneos e digitais, conhecidos como Pix. Ele promulgou essa portaria e logo, né, a oposição identificou aí um potencial risco de que isso fosse a antessala
para uma futura taxação. Então, ao invés de, enfim, contra-argumentar, ao invés de focar na mensagem, não, eles fizeram a narrativa do espantalho, como se a direita estivesse falando que o PIX seria definitivamente taxado. Não colou, eles tiveram que recuar, tiraram a portaria e colocaram a culpa nos adversários políticos, sempre terceirizando a sua própria responsabilidade, sempre inventando desculpas esfarrapadas. E como demonstrou aqui o meu estimado debatedor, Dr. José Eduardo Cardoso, sempre trabalhando com a falácia do argumento ad hominem, o ataque à pessoa, inclusive uma confusão. Não se trata de um desrespeito ao Brasil não receber esse ou aquele representante. Na verdade, se trata de um desprestígio das autoridades brasileiras. Então é muito importante nós não confundirmos aqueles que governam com aqueles que são governados e, mais importante, com o Estado brasileiro. Donald Trump já deu uma série de declarações falando o quanto gosta do povo brasileiro e o respeito que ele tem pelo país. Agora, quando você começa a juntar as posturas antidemocráticas, as posturas anti-liberdade e antidemocracia, principalmente na política externa do governo Lula, aí você entende que os Estados Unidos da América vão usar todas as ferramentas à sua disposição para desprestigiar esse governo. E cabe ao Congresso atuar e fazer os freios e contrapesos para que a liberdade volte a prosperar no nosso país. Ok, senhores.